crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então para mais uma atividade de língua portuguesa com a nossa 25ª apostila. Coloquem a data e vamos iniciar. O conto que a professora vai ler narra a história de uma personagem que vive uma situação complicada. Para sair da situação, ela usa de esperteza e acaba confundindo alguém. Assista e ouça com atenção a história contada pela professora no videoaula e responda as questões a seguir. A história que eu vou ler para vocês é deste livro aqui, ó. Você já tem esse livro aí e quem não tem, a professora vai mandar um PDF lá no grupo de estudos, tá bom? E é lá na página 230, esta página aqui. Da unidade 7, capítulo 7. Aliás, o título é A Aposta. Prestem bastante atenção na história para que vocês compreendam. Já há 5 anos sem ver chuva, Dona Durvalina percebeu que deveria mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu seu cachorro e o papagaio à comadre. Juntou os 9 filhos e resolveu ir para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã sua. Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mais longo ainda, porque cada um carregava sua pesada trouxa. Dona Durvalina à frente levava também um cesto com a pata Dedé. Não quis desfazer-se da ave, porque um ovo por dia estaria sempre garantido. 4 quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia hora para o trem partir, mas aos poucos os passageiros já começavam a embarcar. Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde vendiam as passagens. Assim que entrou, viu, bem sobre o guichê, uma grande placa onde estava escrito, em vistosas letras vermelhas: é proibido viajar com animais. E agora, que fazer? Abandonar a pata Dedé? Nunca! Dona Durvalina pôs a tampa no cesto, fechou-o muito bem e foi à frente. 10 passagens, por favor, disse ao vendedor de bilhetes. Quem? Fez Dedé dentro do cesto. Como? Perguntou o homem. Quero 10 bilhetes. Quanto é? Quem? São 200 cruzados. Mas que é que a senhora leva aí no cesto? Um pato? Não, senhor. Não é um... Procurou explicar Dona Durvalina com um sorriso sem graça. Quem? Insistia a pata. Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não leu a tabuleta? Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os 9 filhos de Dona Durvalina pegaram as coisas que carregavam, levantaram-se do banco onde haviam se sentado e vieram para junto da mãe. Mas eu tenho 9 filhos e... Abra o cesto, minha senhora, por favor, é a lei. Não é pato, defendeu-se a mulher, já visivelmente nervosa. Quem? Como não? A senhora acha que sou bobo ou surdo? Estou ouvindo o pato grasnar. Só vou vender-lhe as passagens se a senhora abrir este cesto, disse o homem resoluto. Está bem, eu abro, mas vamos fazer uma aposta. Se eu tiver aqui dentro um pato, como o senhor está dizendo, dou-lhe de presente o bichinho e viajo com meus filhos dentro da lei. Mas, se não for pato, vou embarcar de graça com as 9 crianças e ainda levo meu animalzinho de estimação. Vou aceitar a aposta, só porque a senhora reconheceu que leva aí uma ave neste cesto. E também porque vai ser fácil ganhar. Ora se vai! Hoje vou comer pato assado no jantar. Não conte vantagens antes da hora. O senhor pode estar enganado, afirma. Pela última vez que eu não tenho um pato dentro deste cesto. À altura,
A fila atrás de Dona Durvalina já tinha aumentado, porém ninguém reclamava da demora. Afinal, todos queriam ver como acabaria aquela história. Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos, abra o cesto, disse o homem já impaciente. Está bem, o senhor é que sabe. A aposta está de pé? Sim, claro. Dona Durvalina abriu o cesto. A cabecinha da Dedé saltou imediatamente para fora. Olhe, mãe, disse o menorzinho dos filhos. A Dedé botou um ovo. Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro. É uma pata. Ganhei a aposta. Gritava a mulher exibindo o ovo para toda a fila. Paga! Falavam todos em meio a gostosas gargalhadas. Nada mais restava ao homem. Deu os 10 bilhetes de graça a Dona Durvalina, enquanto ela, feliz e contente, fechava o cesto, empurrando a cabeça da Dedé para dentro. Quem? E este é um livro, que o título é A Aposta, a história, aliás, é de Sueli Mendes Brazão. Está em Contos de Artimanhas e Travessuras. Este é o nome do livro. Certo? E eu espero que vocês tenham gostado deste conto. Vamos continuar agora a nossa aula. Agora que nós já lemos o texto, já vimos a história, é uma história bem legal, por sinal. A gente sabe que este é um conto de artimanha, também conhecido como conto de esperteza. Leia o significado da palavra artimanha, retirado de um dicionário, e pense sobre o texto lido. Olha o que significa a palavra artimanha. Aqui está a separação silábica, como tem no dicionário. Recurso para levar uma pessoa a enganar-se, com o objetivo de obter algo dela. Astúcia, artifício, cair de propósito dentro da área. Depois de ter esbarrado no adversário, foi uma artimanha do jogador para levar o juiz a marcar um pênalti. Então aqui é um exemplo, tá? É uma maneira que a pessoa, a artimanha é uma maneira que uma pessoa acha de enganar o outro, ou de fazer com que o outro caia, na pegadinha dela e acabe realizando aquilo que ela quer. Neste texto, aliás, que foi lido, conta a história de uma mulher que ela queria viajar com seus filhos e uma pata dentro de um cesto, mas era proibido viajar com animais e estava em uma placa bem grande com letras vermelhas e fortes, que daria para ver de longe, mas ela insistiu em viajar com um animalzinho mesmo assim, porque ela queria pelo menos ter aquele ovinho garantido. Quando ela foi para comprar as passagens, o rapaz do guichê não queria vender, disse que não podia, que era lei, que não podia viajar com animais, e ele falou que ela tinha um pato dentro do cesto, porque o pato ficava grasnando, fazendo barulho. Esse quem era o pato que estava fazendo. Quando ele ouviu, ele ficou bravo, o rapaz do guichê. Falou assim que ela achava que ele era surdo ou que ele era bobo, que ela estava tentando enganar ele. Daí ela fez uma aposta, ela usou de esperteza, de artimanha. Ela foi lá e falou assim, se for um pato que eu tenho aqui dentro, ela daria o pato, pro rapaz, ela iria sem o pato. Mas se não fosse um pato, ela ganharia as passagens e ainda levaria o bichinho de estimação junto com ela. E, por final, era uma pata, não era um pato. Então, o rapaz do guichê perdeu a aposta e ela conseguiu viajar com o bichinho dela e ainda ganhou as passagens de graça. Isso é o que resume essa história. Agora vocês vão responder as perguntinhas aqui. Número 1. Levando em conta a história de A Aposta e essa definição do dicionário que a gente acabou de ler ali acima, por que você acha que o conto lido é chamado de conto de artimanha? Explique. Agora vocês vão escrever aqui com as conclusões de vocês. Por que é um conto de artimanha? Por que leva esse nome? Esse que a gente leu. Número 2. Leia este trecho da conversa entre Durvalina e o vendedor. Quero 10 bilhetes. Quanto é? Quem? São 200 cruzados, mas
Que é que a senhora leva aí no cesto? Um pato? Não, senhor, não é um... Procurou explicar Dona Dorvalina com um sorriso sem graça. Quem? Insistia a pata. Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não leu a tabuleta? Para quem eram os 10 bilhetes que Dorvalina queria comprar? Letra B. O vendedor estava disposto a vender os bilhetes e deixar todos embarcarem no trem? Por quê? Então, a primeira pergunta da letra A é para quem que ela estava comprando os bilhetes de passagem. E a letra B, se o vendedor ele queria vender esses bilhetes, ou ele não queria, e por que ele queria, ou por que ele não queria. Número 3. Leia novamente o trecho reproduzido na atividade anterior. E nesse trecho, ao negar ao vendedor que dentro do cesto ela levava um pato, Dona Dorvalina mentiu? Explique. Quando ela falou que ela não estava levando um pato, ela estava mentindo ou ela não estava mentindo? E por quê? Como que você descobriu isso? Letra B. Você acha que ao negar que levava um pato no cesto, Dorvalina tinha a intenção de prejudicar alguém? Por quê? Vocês acham que ela queria fazer mal para alguém, que alguém saísse, prejudicado se ela levasse esse pato? Ou vocês acham que ela não estava levando por maldade? Expliquem aqui e justifiquem. Letra C. Em sua opinião, a atitude de Dorvalina para conseguir o que queria foi certa? De que outra forma ela poderia ter resolvido a situação? Então, vocês concordam ou vocês não concordam com o que ela fez? De ela chegar lá e fazer a aposta. Ela propôs a aposta. Acabou que o rapaz falou que era um pato e não era, né? Era uma pata. Então, vocês acham que foi certo ou ela deveria ter feito isso de outro jeito? Letra D. E o vendedor de bilhetes, diante da situação complicada de Dorvalina, ele poderia ter agido de uma maneira diferente e a ajudado? De que forma? Vocês acham que, diante daquela situação, de que era proibido e ela estava levando um animal, que ele poderia ter ajudado ela de alguma outra maneira? Ou que não? Se ele poderia, de que forma que ele poderia ter ajudado? Número 4. Pelo modo como Dorvalina se referia ao animal que levava no cesto, era possível saber se ela falava de um pato ou de uma pata? Explique. Ela se referia ao animal como a ave, né? E essa ave tinha o nome de Dedé. Dava para saber se era um pato ou uma pata? Explique aqui. E por final, lá ela falou que botou um ovo. Então, é mais uma coisinha para vocês pensarem aqui. Número 5. No conto lido, a personagem principal vive uma situação difícil e cria uma artimanha para sair dela. Em que momento se dá o conflito desse conto? Ou seja, quando Dorvalina percebe que a situação é difícil que terá de enfrentar? Então, em que momento lá dessa história, qual que é o momento difícil, o momento que tem uma coisa que ela precisa achar uma maneira de resolver? Quando acontece o quê? E o momento de maior tensão, ou seja, o clímax da história, quando que ocorre? Qual que é o momento em que tem mais tensão na história, onde está quase se resolvendo lá o conflito? Então, escrevam aqui também qual que é esse momento, o momento que mais chama atenção na história, o momento que mais se espera na história. Como e quando se dá o desfecho da história? Ou seja, como que acaba? E quando que acaba? Em que momento? Descrevam aqui o momento que se finaliza essa história. No conto de Artimanha e Desperteza, o personagem principal enfrenta uma situação complicada e cria um artifício para se sair bem dela. Então, nessa história deu para perceber que ela tinha uma situação difícil, né? Que era que ela precisava daquela pata para poder... Ela já estava deixando vários outros animaizinhos. E ela precisava daquela pata para ter os ovinhos lá, porque ela tinha vários filhos, né?
Quando ela chegou para ir viajar para o lugar que ela precisava viajar, ela não podia porque era proibido levar animais. Então, olha só a situação complicada, né? Ela tinha que viajar e não podia, ou ela tinha que deixar a pata e viajar sem a pata. Olhem só o conflito. Então, ela foi esperta e deu um jeitinho de sair dessa situação. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para sua professora no seu grupo de estudos. Um beijo, tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de ciências. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos conhecer e entender um pouquinho mais sobre o que é um ecossistema. Então, ali, ecossistema, o que será que significa essa palavra? Significa o seguinte: sistema onde se vive. Vamos ler o texto para poder entender um pouquinho mais sobre isso? Olha lá. O ecossistema é uma unidade em que os seres vivos e seres não vivos se relacionam, formando um sistema estável. Então, basicamente é um lugar onde tem seres vivos e seres não vivos. Vamos entender qual é a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? Olha lá, como por exemplo uma floresta, que com sua vegetação, seus animais, seu tipo de solo, o seu clima característico, formam um ecossistema. Assim como um lago, um oceano, o tronco de uma árvore ou um simples aquário. Então aqui, basicamente, é tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Com vegetação, com o clima, tudo isso interfere no ecossistema, tá bom? Então, olha lá. Você acha que consegue separar os seres vivos dos não vivos? Vamos dar uma dica. Os seres vivos, eles precisam de alimento para sobreviver. Todos os ecossistemas possuem componentes vivos, que são seres que vivem em um determinado local, enquanto os componentes não vivos são como, por exemplo, a água, a luz, o solo, a umidade, a temperatura, os nutrientes e etc. Tudo isso compõe um ecossistema. Para existir um ecossistema, precisa de todas essas coisas, tanto dos seres vivos quanto dos seres não vivos. Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas grandes, como a floresta amazônica. Mas independente do seu tamanho, todos os ecossistemas têm que haver uma interação entre os seres vivos e os seres não vivos. Porque o solo, ele precisa da chuva, da água, né? Da luz do sol, para que nasçam, né, ali diversos tipos de vegetação, onde os animais vão se alimentar daquela vegetação, outros animais vão se alimentar de outros animais, como a gente já viu nas cadeias alimentares também, né? E agora ali, para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo um lago. Olha aí nessa imagem, nós temos um lago. E nesse lago, agora vocês vão fazer uma leitura de imagem. O que tem tanto nesse lago? Né? Temos os animais aquáticos ali, né? Os peixes. Temos ali uma vegetação também dentro do lago, né? Temos ali em volta flores, outros tipos de animais. Nós temos a água, temos ali o ar, né? O clima, o sol. Então, tem várias coisas ali que compõem um ecossistema. Certo? Agora, vocês vão responder as perguntinhas de acordo com a imagem. Tudo bem? Então, olha lá. Neste ecossistema, todos os componentes se interagem. É uma afirmação. Número 1. Quais os seres vivos deste ecossistema? Então, olhando na imagem lá, vocês vão ter que descobrir quais são os seres vivos que estão nesse ecossistema. 2. Quais os seres não vivos? 3. Qual a relação entre os seres vivos e não vivos deste lago? Então, a relação é ali como é que eles se relacionam. Então, a professora vai dar um exemplo. Aqui desse lado nós temos as flores, né? Olha lá. E aqui do outro lado nós temos as abelhas. As abelhas, elas sobrevoam sobre as flores, colhendo o pólen delas, né? Então, uma interação, uma relação entre eles.
4. Como os seres não vivos podem nos ajudar a sobreviver? Olha aí, essa perguntinha também é bem importante. 5. Se a água do lago for afetada por poluição, os outros elementos também serão afetados? Então, vocês vão responder aí também. 6. O homem pode modificar os ecossistemas? Como? Então, ele pode. Agora, vocês vão contar como ele pode fazer isso. E 7. Encontre no caça-palavras alguns dos elementos que podemos encontrar no ecossistema. Então, tem ali no caça-palavra algumas palavrinhas escondidas e vocês vão encontrar, ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!